Porto Rico tem uma dívida de 5,4 bilhões de dólares em pagamentos de títulos, que deve ser saldada nos próximos 12 meses, o que está colocando pressão sobre a ilha caribenha, que está indo na direção de um calote. Meu convidado de hoje é Joseph Rosenblum. Joseph, o diretor de orçamento da Commonwealth, disse que se usarmos dólares para pagar as dívidas, talvez não tenhamos dinheiro suficiente para pagar pelos serviços do governo. Como as coisas chegaram a esse ponto? É uma combinação de várias coisas. A principal talvez seja o fato de que a economia Commonwealth continua a se deteriorar, tornando a geração de receitas de impostos suficientes um desafio. Enquanto eles continuam a enfrentar esses desafios, tem sido cada vez mais difícil equilibrar o orçamento. Então eles instituíram várias melhorias nas receitas e cortes nos gastos que tornaram difícil a recuperação econômica. Há dados insuficientes para os investidores saberem o quão graves são esses desafios. Estou falando sobre as questões de transparência. E além disso, eles não tiveram capacidade ao longo dos anos de manter um controle rígido dos orçamentos. Eles passavam o que parecia um orçamento equilibrado, mas as receitas não se desenvolviam conforme o planejado. Os gastos excediam o planejado. Então todos esses fatores combinados os levaram à situação difícil em que se encontram no momento. A medida Chapter 9 para ajudar Porto Rico parece não ter evoluído na Câmara, apesar dos esforços de lobby. Você acha que isso vai mudar? Eu não vejo nenhuma mudança por parte de Washington, pelo menos no momento, que pudesse mudar essa situação ou mudar a minha impressão de que a aprovação de uma extensão da Chapter 9 para Porto Rico esteja perto de acontecer. Também é importante observar que, se for aprovada, mesmo achando que é improvável, ela não afeta toda a dívida da Commonwealth. Ela só interferiria em uma pequena porção do saldo devedor. Isso por causa da maneira que a Chapter 9 é formulada e para quem ela foi criada. Alguns analistas dizem que, do ponto de vista da Commonwealth, que ficar inadimplente em relação à apropriação da dívida seria ao menos uma maneira menos dolorosa de manter o dinheiro, pois o governo pode dizer que não tem nenhuma obrigação de se apropriar da dívida. Mas em relação à credibilidade e boa-fé, isso vale o risco? Essa é uma boa pergunta. Certamente essa é a mais fraca das securities. E se alguém analisar a security por trás da apropriação da dívida, tecnicamente não é um calote, porque não há maneira de pedir que o Commonwealth se aproprie do que é necessário. É difícil medir o quanto isso afeta a credibilidade. Eu acho que todos os que acompanham a situação de Porto Rico sabem o quão severa ela está, e se eles fizerem isso, não será uma grande surpresa. O governo de Porto Rico tomou medidas para aumentar a receita e diminuir os gastos, mas essas medidas podem ter sido em vão e isso vai ser notado logo em setembro, por causa de problemas de liquidez. Como devem ser as próximas semanas? Eu acho que o desafio de liquidez terá efeitos severos e imediatos. E por isso não está claro se as medidas que eles tomaram serão suficientes para lidar com essa crise de liquidez. Nós provavelmente veremos os funcionários sendo afastados, entre outras coisas. Além das medidas que eles estão tomando em relação a não separar com antecedência valores para o pagamento das dívidas de serviços, ou o que eles estão fazendo em relação à apropriação da dívida. The commodity one, you don't need a scare story. China is there, so whenever commodity prices come back, that just happens. Nossa avaliação é que, mesmo se eles saírem bem dessa crise de liquidez de curto prazo, we expecting a negative one,
Há também o desafio do orçamento, que é muito grave e deve se expandir para os próximos anos. Our banks are being challenged, our resources are struggling, and the small cap, all the scare stories are already out. So really, if someone does come out with the really bad news, I'm sure they're going to get it. Mesmo se eles conseguirem atravessar a crise de curto prazo, isso não significa que o problema da Commonwealth vai acabar. Overall for the market, I think the negative news is already out. Joseph, muito obrigada pela participação. Not a problem. Nossa entrevista chegou ao fim, mas continuem clicando na Dukascope TV para assistir a mais entrevistas exclusivas. Até mais!